Muito boa noite. Eu mudei um pouquinho o meu tema e fiz um recorte necessário. Eu tinha a pretensão de fazer uma conexão, uma relação dos pais da igreja e Wesley, até inspirado por Miguel Bonino, que sugere que a visão de Wesley, as ideias sociais de Wesley, tem um fundamento na literatura patrística. Isso é verdade. Mas quando eu comecei a ler e li bastante sobre a literatura patrística, acumulando as leituras que já tinha, eu descobri que isso era um assunto digno de ser tratado com extensão e o tempo que eu, na verdade, não teria para preparar. Eu até selecionei, trouxe aqui literatura, eventualmente a gente pode até pensar em alguma citação de um dos pais, sobretudo do quarto século, quarto e quinto séculos, a época da constantinização da igreja, né? Basílio Magno, o irmão dele, Gregório de Nissa, João Crisóstomo, Ambrósio, eles têm uma visão, ao meu ver, profética bastante consistente, que valeria a pena retomarmos. Mas eu optei aqui, por praticidade, a fixar apenas no pensamento de Wesley. E citei aí, na forma de epígrafe, um texto do Evangelho e um breve comentário de Wesley, que vocês estão lendo aí. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No texto original é mamon. E por isso Wesley tece o seu comentário das suas notas do Novo Testamento. Mamon significa riquezas ou dinheiro. É chamado mamon de injustiça, riquezas injustas, por causa do modo em que é comumente procurado ou empregado. A própria imagem ali ilustra essa dualidade ou essa alternativa. Então vamos lá. Então estou me fixando apenas em Wesley. Se alguém tem expectativa dos pais da igreja, a gente deixa isso para outro momento, ok? Bom, eu vou pular aqui os objetivos. A ideia já está implícita. Começando a falar das ideias sociais de Wesley. O pensamento social de Wesley tem sido investigado a partir de diversos ângulos, com resultados bem contraditórios. Às vezes, ele é criticado por suas opiniões políticas conservadoras, identificado, por exemplo, com o partido Tory, né, conservador inglês. Outras vezes, é aclamado por seu compromisso social, por exemplo, o combate à escravidão. E é até difícil, às vezes, conjugar essas duas opiniões. Como Tory se torna um ferrenho defensor da abolição da escravidão. Não é tão fácil escapar dos esquemas preconcebidos, das interpretações tradicionais. Minha intenção aqui, não vou me dedicar muito a aprofundar a relação do contexto, como o Lori fez em relação a Lutero, mas nós sabemos que a Inglaterra vive um momento distinto daquele do século XVI. O capitalismo mercantilista cede lugar para uma nova forma, né? É claro que na época de Wesley esse processo ainda está em gestação, mas aos poucos vai emergindo uma nova forma de dominação que vai ter a Inglaterra no centro desse processo. Wesley faz parte desse universo. Bem, então vamos lá. Wesley e a economia. Nenhuma teoria acabada sobre o campo das atividades econômicas pode ser encontrada em toda a obra de Wesley. Isso por várias razões. Entre elas, porque na sua época a ciência econômica ainda dava os primeiros passos. David Ricardo, que aparece aí na imagem, não espero que vocês consigam enxergar as datas dele, mas ele é
mais jovem do que Wesley. Adam Smith, né, não havia ainda publicado as obras que marcaram o que se chamou a economia burguesa. Marx, quem chamou Lutero de o melhor economista alemão, ainda não havia nascido, exatamente porque condenou Azul e diz que a fonte da riqueza é o trabalho. Esses economistas e pensadores ainda não haviam formulado o seu pensamento, nem tentado explicitar as transformações que estavam em curso naquele momento. A economia estava dando, como ciência moderna, estava dando os seus primeiros passos. Os principais teóricos não eram capazes de interpretar as profundas mudanças que estavam em curso na sociedade inglesa. Além de tudo, é preciso lembrar que Wesley não era um economista, mas um pastor, um teólogo. Seu interesse pela economia é um interesse prático. Isso, apesar de não a ciência econômica estar dando seus primeiros passos, de Wesley ser, digamos, um pastor, um teólogo, ele não se desinteressou pela economia. Ele não foi indiferente ao tema, nem tampouco defendeu uma postura espiritualista evidente, por exemplo, na interpretação simplista, não dialética, da doutrina luterana dos dois reinos, ou no individualismo de muitas correntes evangélicas, do tipo, a economia trata das coisas, dos bens materiais, da produção, circulação, distribuição dos bens materiais. A teologia trata dos bens espirituais. Uma fala de Deus, outra fala do ser humano, uma fala do céu, outra fala da terra. Um campo nada tem a ver com o outro. Wesley não sustentou essa ideia. É parte de sua herança reformada a convicção de que a soberania de Deus reclama obediência radical em todas as dimensões da vida. Também, como viajante incansável e pastor zeloso, Wesley conheceu de perto os efeitos dos transtornos da economia, especialmente para os mais pobres. Podemos dizer que Wesley estabelece essa conexão entre fé e vida. O chamado de Wesley, a santidade de coração e vida, não exclui nenhuma esfera da vida humana. Há uma frase atribuída aí a um pensador antigo que diz: nada do que é humano lhe é estranho. O cristão se interessa por tudo aquilo que é humano. Há essa conexão entre fé e vida, o que tem se repetido tanto na teologia latino-americana contemporânea, né? Era verdade também para Wesley, ou na teologia bartiana, né? Você tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra, a realidade da vida e a realidade da fé. As duas coisas têm que estar conectadas. Por exemplo, no Sermão 28, que é um dos seus discursos sobre o Sermão do Monte, ele faz a seguinte observação que vocês têm aí projetada: das ações que são comumente designadas como religiosas, nosso Senhor passa as ações da vida comum e mostra que a mesma pureza de intenção é tão indispensavelmente requerida em nossos negócios ordinários como é no dar esmolas, no jejuar ou no orar. Então, aquela conversa, fé, negócio, religião, negócios à parte, não existe. A fé tem implicações para a forma como nós organizamos também a nossa vida econômica. Aliás, esse é um tema permanente na reflexão de Wesley. A frequência com que Wesley se refere às riquezas, ao uso dos bens e do dinheiro,
apenas em seus sermões, revela que este é um elemento central em sua compreensão da teologia e da ética cristãs. Não se pode deixar de considerar atentamente esse tema, se há intenção de ser fiel à herança bíblica, à herança patrística e à herança wesleyana. Se alguém depois quiser esses slides, eu deixei ali na forma de PDF, vocês podem ver depois ali com os milis. Não precisa ficar preocupado em anotar todas essas referências. Eu menciono aqui para dar uma ideia da dimensão que isso tem. Há sermões que estão diretamente relacionados com o uso dos bens. Sermão 28 e 29, que falam sobre comentários ao Sermão da Montanha. O Sermão 50, 51, 87, 108, 131, o uso do dinheiro, o perigo das riquezas, acerca das riquezas, o perigo do aumento das riquezas. Vamos imaginar que são sermões preservados, são 151. Então temos aí um número significativo de sermões que tratam desse tema. Mas há outras referências igualmente importantes. Estão aí as principais referências que eu encontrei. E eu atualizava essa minha lista e eu estou sempre descobrindo outra referência, mesmo nos sermões. Às vezes os comandos de busca que a gente utiliza não dão conta de tudo isso. De repente você está lendo, olha aqui uma menção, aqui a outra. E parece que esse tema se repete com certa regularidade. Então, o que encontramos aí no pensamento de Wesley? Queria lembrar que uma das influências no pensamento de John Wesley é, sem dúvida nenhuma, John Locke. Maddox, Runner, que são estudiosos do pensamento de Wesley, têm identificado que a maneira de Wesley compreender a sua teologia, a sua epistemologia teológica, é devedora, em grande parte, à epistemologia de John Locke. John Locke também é um egresso lá do Christ Church College, onde Wesley estudou. E sem dúvida nenhuma, a gente pode mensurar e avaliar que, de fato, John Locke era uma influência, foi uma influência decisiva no seu pensamento, no empirismo de John Locke. Mas John Locke também foi um pensador político que defendeu, não vou entrar aqui na sofisticação do seu argumento, mas ele defendeu a propriedade privada como um direito inalienável, que antecede a qualquer contrato social. Esse direito, de certa forma, tem a legitimidade não apenas do argumento racional, mas também a chancela divina. Ainda que, em geral, o Wesley tenha aceitado o empirismo de John Locke, ele rejeita sem vacilar a ideia de que a propriedade, o direito à propriedade, seja inalienável. Ele segue a tradição antiga da igreja, como eu disse aí, fundamentado no Basílio, no Ambrósio, em João Crisóstomo, entre outros, que ensinava que Deus havia concedido tudo a todos, mas alguns, por cobiça e avareza, haviam se apropriado daquilo que estava destinado a todos. Eu me lembro lá do Thomas Mintzer, também do século XVI, tudo é de todos. Assim quis Deus. A propriedade Deus concede os bens da natureza a todos, indistintamente. Então, o ser humano não tem propriedade alguma. Não tem propriedade alguma. O verdadeiro proprietário, o verdadeiro administrador, é Deus. O ser humano é apenas
o despenseiro, steward, né, o mordomo, o administrador daquilo que de fato pertence a Deus. E ele deve utilizar os bens que lhe foram confiados em conformidade com o desejo, a vontade do único proprietário e Senhor de todas as coisas. No Sermão 51, exatamente o bom mordomo, o bom administrador, Wesley escreveu: não temos direito de dispor de qualquer coisa que tenhamos, a não ser de acordo com sua vontade, visto que não somos proprietários de qualquer dessas coisas. Deve-se ressaltar que esse sermão de número 51, o título O Mordomo Fiel, foi um dos poucos sermões de Wesley dirigidos a uma plateia composta por pessoas ricas e nobres. Wesley prefere sempre seguir o método que ele considera bíblico. A religião deve partir do menor para o maior. Por isso, os metodistas sempre buscaram, os pregadores metodistas e Wesley à frente, as regiões mais pobres das cidades onde anunciavam o Evangelho. Mas de vez em quando, como nessa ocasião, ele pregou para uma plateia de pessoas que pertenciam a estrato social, digamos assim, dominante. É possível imaginar o desconforto, o mal-estar gerado pela insistência de Wesley de que não se pode separar a piedade cristã do mundo dos negócios, quando sabemos que prevalecia a concepção de um Deus totalmente transcendente e alheio às coisas comuns da vida. A civilização industrial que emergia nesse período tem uma concepção deísta de Deus, né? Eu costumo brincar que é o Deus, a turma lembra do Deus relojoeiro, né? O Deus relojoeiro. O relógio funciona sem o relojoeiro, o mundo funciona sem Deus. Eu costumo brincar com os estudantes que é o Deus que joga boliche, né? Ele atirou a bola, mas não adianta agora, depois que o jogador atira, você joga boliche, sabe como é? Não adianta depois você querer ficar torcendo e movimentar o braço e soprar, que a bola não muda a direção, ela vai seguir seu curso. Assim Deus soltou o mundo, né? E o mundo agora gira sem ele. É um Deus distante, um Deus transcendente. De certa forma, o mundo tem a sua própria lógica, os seus mecanismos. O Wesley, de certa forma, pensa num Deus que está presente nessa realidade e, de algum modo, sacramentalmente, age nela através do seu povo. O Sermão 126, que complementa esse, acerca da loucura do mundo, assinala o comportamento insano do rico, que pensa que pode dispor de tudo como lhe agrade. Vocês se lembram da parábola de Jesus? Espero que sim. Lá em Lucas 12, ele tem uma colheita promissora e ele não sabe o que fazer com o aumento da produção. 3.000 vezes, não é isso? O que eu vou fazer com tudo isso? Onde é que eu vou guardar tudo isso? Eu tenho que aumentar o celeiro. E começa a fazer planejamento. O que farei? Ele pergunta. O que farei? E pensa como ele vai dispor de tudo isso. E a palavra de Jesus é: louco, nessa noite vou pedir a tua alma. Vai morrer, né? Vai morrer. Assim é a vida. Então, qual seria a atitude mais sensata? Interessante que eu lia também, nesse paralelo, um sermão de Basílio sobre o mesmo texto, com expressões muito similares às de Wesley. Wesley recomenda como ele deveria pensar, o que ele deveria fazer. Ele recomenda: já não falarás de teus bens ou dos teus frutos,
sabendo que eles não são Deus, e sim de Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Salmo 24. Ele é o proprietário dos céus e da terra. Ele não pode ser despojado de sua glória. Ele é o Senhor, o possuidor de tudo o que existe. Ele somente deixou uma parte de seus bens em tuas mãos, para que os empregue como Ele especificou. Tu não sabes durante quanto tempo Ele dispôs deixá-los sob tua custódia. Então, antes de ser considerar-se Senhor de todas as coisas, é preciso considerar a vontade divina com relação a tais propriedades. A indignação de Wesley, eu diria assim, a indignação ética de Wesley é maior quando considera a necessidade dos que sofrem, os quais são na prática invisíveis para os ricos. Não se trata de uma teoria, de uma concepção meramente política ou social. Não se trata de uma normativa moral, e sim de compaixão, que nasce no encontro face a face com as pessoas, às quais é negado o simples direito de viver. E aí eu tenho você já conhece a Mafalda, das tiras de quadrinho argentino, se não me engano, é isso? Quem conhece? Eu procurei na internet alguma coisa assim, achei a Mafalda, estava lá em espanhol, encontrei um pedaço em português, um pedaço em espanhol, tomei a liberdade de fazer uma pequena tradução. Não sei se vocês vão conseguir, será que dá para... Opa, dá para apagar um pouquinho aqui? Só um pouquinho. Um minuto. Opa. Estão vendo aí a Mafalda, junto com uma amiguinha, estão vendo aí? Ela vê como nós costumamos ver alguém mendigando o seu pão, e ela comenta: me parte o coração, ver gente pobre. A amiga responde: eu também. Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. A amiga: para quê? Para que tudo isso? Era só escondê-los. Não é assim que se faz? Não é assim? Agora, às vezes, em grandes eventos internacionais, não só no Brasil, em outras partes, se trata de esconder os pobres, né, para que os estrangeiros não os vejam. Assim funciona. Me lembro também de uma ocasião, uma outra tira, o indivíduo via cenas de pobreza, de miséria, não importa em que parte do mundo, e eles: eu estou cansado de ver isso na televisão, já não suporto mais, resolvi tomar uma atitude, mudei de canal. Assim funciona, não é verdade? Não se vê os pobres. O pobre, para Wesley, é mediação para Deus, é o rosto do Cristo que se apresenta. Nesse sermão, Wesley continua: perguntas que farás? Por acaso não vês naqueles que estão à porta de tua casa pessoas a quem Deus pôs ali para que recebam tudo o que possa dispensar-lhes? Que farás? Reparte, pois, os teus bens e dá aos pobres, alimenta o faminto, veste o nu, sê pai do órfão e o esposo da viúva. De graça recebeste, de graça dai. Que farás? Está aí, não é? Teria boas sugestões para dar para a Vitória Beckman, né? Com esses 3 mil. O Ebola agora, estão precisando de coisas muito simples lá. Por que não? Não sabia onde guardar tudo isso? Tem uma boa aplicação para ela. Ou outros. O professor me lembrava no dia de ontem que 1%
dos mais ricos do mundo tem 50% da riqueza do planeta. Não é difícil. Não é difícil. Mas os pobres não são riscos. O ebola não chega nas mansões. Bom, quando chegar, quem sabe, a cura apareça. Sempre que eu fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A face do próximo é mediação necessária para a experiência com Deus. Me lembrava também de João Crisóstomo, né? Para lembrar que esse é o texto de Mateus 25, clássico, locus clássico da teologia. Mas ele diz assim: vale mais a pena alimentar o Cristo que tem fome do que ressuscitar os mortos em nome de Jesus. Dizia lá o patriarca de Constantinopla. Essa é a ideia. Por isso não deve causar surpresa a nós a decisão do rico fazendeiro de ampliar os seus celeiros, abre aspas, citando Wesley, sem consultar a Deus, sem sequer pensar nele, como se não houvesse Deus nem na terra, nem no céu. Doce ilusão, diz Wesley. Abre os espaços. Pois não digo eu, agora diz Wesley. Esses frutos são teus quanto as nuvens voando sobre a tua cabeça. Na verdade, isso para Wesley é uma crítica teológica, é uma forma de ateísmo. Diz Wesley: quão grave é a tentação do ateísmo, que naturalmente brota das riquezas, incluindo um total esquecimento de Deus, como se tal ser não existisse no universo. Eu imagino que muitas pessoas digam: eu acredito em Deus, mas na verdade vivem como se ele não existisse. Quando os celeiros estão amplos ou pequenos, perguntam: o que farei? E não consideram o que Deus quer que eles façam. Logo, Wesley explica: atualmente o chamamos esbanjamento, um lindo nome que vulgarmente se dá a uma total despreocupação por Deus e, de fato, por todo o mundo invisível. Há uma recusa de ver na face do outro, que clama pela vida, o rosto do próprio Deus. Do ateísmo passamos à idolatria. A avareza e a sede de acumular riqueza não só causam dano ao próprio indivíduo. O Wesley aqui está preocupado também com a santidade. Ela causa dano ao indivíduo, a sua vida espiritual, óbvio, a sua alma, como se diria antigamente, né? A sua espiritualidade é afetada, mas ela não apenas interfere na questão do amor a Deus, mas também na outra dimensão do amor ao próximo. Não apenas causa dano ao próprio indivíduo, como roubam aos pobres, privando-os dos remédios que poderiam aliviar o seu sofrimento. Lembra lá do Basílio, né? O pão que embolona na tua casa, a roupa que se estraga no teu armário, é o que falta para quem tem necessidade. Do ateísmo, comenta Wesley no Sermão 108 sobre o perigo das riquezas, há uma fácil transição para a idolatria. Do culto ao não Deus ao culto dos falsos deuses. De fato, quem não ama a Deus, seguramente amará algumas das obras de suas mãos. Acho que não dá para ver muita ilustração, é um indivíduo agarrando um saco de dinheiro, certo? É uma mão. Se a nossa fé não é a fé no Deus da vida, então ela vira idolatria e passamos a cultuar as obras de nossas mãos. As riquezas podem servir para aliviar a dor de quem sofre. E se nós temos a riqueza, temos mais
mais do que o necessário para a vida e não empenhamos o nosso esforço e a nossa riqueza para auxiliar o próximo, na verdade condenamos a inanição e a morte. De alguma forma somos cúmplices dessa situação. O Wesley faz uma citação interessante no sermão número 28. Na verdade é uma citação de William Law, um desses escritores que tanto o influenciou na busca da santidade. William Law, citado por Wesley, escreveu: se um homem tivesse mãos, olhos e pés, que pudesse ceder àqueles que têm necessidade dessas coisas, e se ele as trancasse num cofre, ao invés de dá-las aos seus irmãos, que fossem cegos e coxos, não deveríamos considerá-lo como um miserável irmão? Pois o dinheiro possui muito da natureza de olhos e pés. Se nós o trancarmos num cofre, enquanto o pobre e aflito carecem dele para atender às suas necessidades, nós não estaremos longe da crueldade daquele que prefere antes esconder as mãos e os olhos do que dá-los a quem precisa deles. Bom, ateísmo, idolatria, consumismo também é roubo, né? Em certo sentido, é roubo. Certamente, escreveu Wesley, um novo apelo a homens de razão e religião. Certamente, vocês não podem ignorar que a pecaminosidade do fino vestuário reside principalmente em seu preço elevado, no que é roubar a Deus e ao próximo. É defraudar o órfão e a viúva, é desperdiçar a comida do faminto e reter do desnudo seu traje para consumi-lo nas nossas próprias luxúrias. Naturalmente que o investimento é necessário. Wesley condena aqui exatamente o consumismo, né, que marcava a sua época, a leviandade no consumo e que caracteriza muito mais a nossa época, não é? Já não falamos mais de linho fino, a marca do tênis, mas, por exemplo, o modelo do celular, né? É uma disputa, esse é o último modelo, já se tem na fila um mês antes para comprar o novo aparelho. Bom, então nós estamos diante de um compromisso inegável. Eu cito aqui um filósofo judeu, né, Emmanuel Levinas, cito aí a partir de Franz Winclavit, que o Lauri já mencionou, um economista que faz teologia. O rosto do próximo significa para mim uma responsabilidade irrecusável, que antecede a todo consentimento livre, a todo pacto, a todo contrato. O Wesley não disse isso, mas acho que ele concordaria com a Levinas. Estou pensando aqui no John Locke, que eu mencionei, né? Que o direito à propriedade é inalienável. Inalienável o direito à vida. Esse vem antes de qualquer direito. Por isso também Lutero diz, olha, tomar o pão, se você não está com fome, não é legítimo, não é? Talvez o pecado esteja em reter o pão, quando muitos passam fome. Especular em torno do preço, reter o trigo para conseguir vantagens, enquanto a população passa fome, isso é o problema. Não, mas estou no meu direito, eu vejo quando quero. O direito à vida está acima de qualquer contrato, né? O rosto do outro, do pobre, do necessitado, a vida daquele que me interpela vem em primeiro lugar. O Wesley valorizou então o ser humano, a dignidade
humana. Mas ele reconhece também as dificuldades que há em distinguir, muitas vezes, o lugar, o papel social que as pessoas exercem e o seu valor como ser humano. Isso é muito comum no nosso país, né? De repente o sujeito é parado por um policial de trânsito e ele pergunta para o policial de trânsito. Noticiário há pouco tempo atrás, né? O senhor sabe com quem o senhor está falando? Né? O papel que ele representa, ele confunde com essa questão da... O Wesley mesmo viveu isso no século XVIII e considera essa dificuldade. No sermão 87, O Perigo das Riquezas, ele escreveu: muitos pensarão que és uma pessoa melhor porque és mais rico. E ele continua, uma outra citação, sermão 108, similar a essa, ele diz que é uma armadilha, um perigo inevitável. O rico sempre se encontrará com isso. É uma armadilha da qual não pode escapar. Toda a cidade de Londres utiliza as palavras rico e bom como termos equivalentes. Sim, se diz, é um homem bom, vale umas 100 libras. E por certo, se as coisas estão indo bem para ti, se aumentas as tuas possessões, por todas as partes falarão bem de ti. Isso é antigo, hein? Assim funciona. O Wesley não só rompeu com o discurso de Locke, no que se refere à propriedade, ele não recusou a admitir esse discurso como normativo de valorizar a pessoa, diríamos hoje, pela sua conta bancária, pela extensão das suas propriedades. Ele também recusou conformidade com o discurso puritano, ou pelo menos de algum tipo de puritanismo. Não quero fazer aqui um juízo categórico sobre o puritanismo, pelo menos como Max Weber analisou certo discurso puritano, vamos dizer assim. Para o Wesley, o sucesso nos negócios não era evidência da eleição divina. Não? O sucesso da economia não é uma indicação do favor de Deus. Antes, o contrário. Wesley busca fundamentar-se na radicalidade do anúncio evangélico. A ilustração aí dá para entender qual é, né? Mais ou menos. O que está acontecendo ali? O camelo passando na agulha, né? É uma mágica boa aí. Passando no fundo, no olho, pelo fundo da agulha. O Wesley escreveu no sermão 108: é absolutamente impossível, exceto para aquele poder para o qual todas as coisas são possíveis, que um rico seja cristão, que tenha a mente de Cristo e ande como ele andou. Absolutamente impossível. Acho que essa palavra sempre foi complicada na interpretação da igreja. Só um locus clássico, né? Eu estava vendo na Patrícia como esse texto também volta e retorna, e muitas vezes se acentuando a radicalidade do dito de Jesus, outras vezes tentando, vamos dizer assim, suavizar, alegorizar a expressão de Jesus. É muito difícil para o rico Wesley, impossível ter a mente de ouvir Cristo, andar como Cristo andou. Por onde Cristo andou? Por onde ele andou? Por onde ele caminhou? Wesley tem uma visão muito clara desse assunto quando escreve uma carta a uma jovem chamada Miss March, que eu transcrevi aqui. Ele escreveu assim: eu gostaria que a senhora conversasse mais, muitíssimo mais, com as pessoas mais pobres. Entra no meio delas,
apesar da sujeira e de uma série de circunstâncias desagradáveis. E assim, déspede da dama. Não se limite a falar somente com pessoas corteses e elegantes. Eu não consigo encontrar nenhum precedente na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nem dos apóstolos, para isso. Minha cara amiga, que a senhora e eu andemos como Ele andou. Imitação de Cristo, né? A imitação de Cristo. O encontro das pessoas mais pobres. A carta, como disse, foi endereçada à senhorita Martin em 7 de fevereiro de 1776. A expressão, na minha tradução, é déspede da dama, na tradução espanhola, traz a seguinte versão: deixando atrás os prejuízos de sua classe, deixando atrás os prejuízos, os preconceitos de sua classe. Assim é traduzido um imperativo no original em inglês: put off the plant woman, venha fora a dama. No livro de Ratzenhatter, estado da faculdade, Wesley, um pouco chamado metodista, há também uma versão interessante da mesma carta. Lá diz: abandona o teu papel de nobreza. Um encontro de seres humanos, pessoas, não mediado por essas distinções. É necessário relativizar o papel que desempenhamos, assim como reconhecer o rosto da outra pessoa que nos interpela e pede a nossa ajuda e reclama pela vida. É preciso aproximar-se do próximo. Parece uma expressão aí até contraditória, aproximar-se do próximo. No sermão número 98, sobre a visita aos enfermos, Wesley insiste na necessidade de visitarmos aqueles que estão doentes, de nos envolvermos direta e pessoalmente. Não basta enviar ajuda, é preciso ir até eles. Ele diz: enviar-lhes assistência é, portanto, algo inteiramente diferente de visitá-los. A ação precedente, então, deveria ser feita, mas a última não deveria ficar por fazer. Enviar assistência, enviar ajuda é necessária, mas a visita é indispensável. O próprio Wesley observa que as pessoas ricas raras vezes visitam os pobres. Por isso não sabem como vivem, não conhecem a sua dor e às vezes cultivam preconceitos absurdos que ele prontamente procura desfazer, do tipo: os pobres são preguiçosos, não sabem como vivem, quantas condições toma para, quantas horas de viagem faz para trabalhar, para servir na sua casa. Nem sabe isso, Às vezes pessoas que auxiliam no trabalho doméstico, ainda as patroas, os patrões reclamam que o custo da passagem está muito alto, mas nunca foram visitados, não sabem nem onde moram, não sabem nem se tem casa. É preciso então conviver com os pobres. A fonte do compromisso de Wesley é a convivência cotidiana com os empobrecidos. Isso dá sustentação, e pode ser visto em vários documentos. Eu cito aí algum deles. Por exemplo, o pensamento sobre a atual falta de alimentos, que a faculdade publicou tempos atrás. O sermão 47, afligidos através de várias tentações, e vários parágrafos dos diários, do journal, de vários registros do journal de John Wesley, como de 8 de fevereiro de 1753. Wesley diz assim, logo no pensamento sobre a escravidão: eu conheço uma pessoa que, em inglês, I have known, eu tenho conhecido
uma pessoa que até pouco tempo atrás gozava de todas as, inclusive, supérfluo dessa vida, e hoje luta com um cão por um pedaço de osso para fazer uma sopa miserável. Ele diz: alguém me disse, eu ouvi dizer, eu li no jornal. Não, eu conheço, eu tenho conhecido. E ele registra vários casos de pessoas enfrentando dificuldades na luta pela vida. Os seus sermões muitas vezes refletem essas tensões que as pessoas vivem no seu dia a dia. Então, a ética, o pensamento de Wesley, sua concepção econômica, não se baseia em ideias abstratas. O fundamento delas é a prática social e o contato diário com as pessoas pobres, que conferiam unidade e coerência ao seu pensamento e justificavam o seu inconformismo e a ousadia de seu discurso. Então, é a partir daí que ele refaz, até possivelmente, um referencial teórico que ele assimilou, estudando John Locke, por exemplo, ou lendo os teólogos puritanos. Foi a experiência do encontro com o povo que o levou a enfrentar essas questões. Mas ele procura também fazer frente às causas. A partir de sua prática, Wesley buscou entender as causas reais da pobreza, assim como os caminhos para superá-la. Nessa obra que eu mencionei, né, Pensamentos sobre a atual escassez de recursos, ainda que não seja um tratado econômico, e talvez os economistas pudessem censurar as anotações de Wesley, ainda assim nós vemos um pastor, um pregador, procurando identificar, a partir da leitura de seu tempo, a partir, diríamos assim, hoje a gente diria, né, mediação socioanalítica, né, avaliar o que está por detrás da miséria, o que está por detrás da falta de alimentos. Por exemplo, ele diz, sem penetrar nos meandros da sua análise, vou mencionar apenas alguns fatores que ele identifica. O desemprego, o elevado custo de alimentos por conta de políticas econômicas equivocadas, voltadas mais para satisfazer o luxo e o capricho das classes abastadas do que o bem comum. A produção de bebidas destiladas ao invés de víveres, a concentração fundiária, concentração de terra. Escreve ele: talvez o mais pernicioso monopólio já introduzido nesses reinos, responsável por deixar milhares de pequenos camponeses sem suas terras e suas famílias sem sustento, chamadas enclosury laws, né? As leis de cercamento. O preço exorbitante cobrado pelo arrendamento das terras, que no final é repassado para o consumidor. E por último, a tributação excessiva e os altos impostos necessários para cobrir os juros da dívida nacional. Já havia isso também na Inglaterra, né? Então são alguns fatores que ele procura analisar. Eu vou pedir para apagar a luz mais um pouquinho, tem uma ilustração interessante aqui, um pouco de humor. O assunto é meio carregado, então um pouco de humor ajuda. Pode ser? Vai apagar lá para nós antes. Vamos lá. Opa! Interessante. Opa, tem em português aqui, eu peguei também. Interessante. A distância entre ricos e pobres é menor do que pensávamos. Estão vendo aqui, né? Dá para ver onde está o pobre aí. É uma visão meio estilizada, mas um pouco eu preciso entender, né? As contradições que existem nesse sistema. Vamos lá. Deixa eu correr aqui. Wesley
não se restringe a descrever os problemas, mas também aponta soluções. Apesar de não acreditar que o governo ou os responsáveis fariam algo a respeito. De toda forma, ele sugere leis e exige a intervenção direta dos poderes constituídos. Quer dizer, é preciso, tem que ter governo e príncipes, né? Voltando aqui ao discurso anterior, tem que ter governo e príncipes, precisa agir nessa situação. Então Wesley se opõe à teoria de Adam Smith, 1723-1790, pai da economia moderna, que advogava a política do laissez-faire, crendo que as leis do mercado protegeriam por si sós a sua regulação. Quer dizer, a economia vai se autorregular, vai se autoajustar. A mão visível, a máquina global, né, vai se ajustar. Precisamos promover o progresso, isso aí, né? Precisamos fazer crescer o povo, como se dizia na época da ditadura aqui no Brasil. Depois a gente parte ele. Estou esperando até hoje. Mais ou menos assim, né? Enfim. Wesley tem um trecho do Journal que eu acho bastante interessante. Esse texto também está citado por James, né? Sobre o livro que ele escreveu sobre economia na visão de Wesley. Ele diz assim, Wesley escreve no diário: eu conversei com um homem engenhoso que provou com uma demonstração que era dever de cada homem que pudesse estar vestido de púrpura e linho fino e alimentar-se suntuosamente todos os dias, e que ele faria abundantemente mais bem com isso do que poderia fazê-lo alimentando o faminto e vestindo o nu. Oh, profundidade da compreensão humana! No que um homem não pode crer, se ele o quiser. O Wesley é generoso, não falou em compreensão, podia falar da loucura humana, inspirada em novo. O elogio da loucura, parece que a loucura, as pessoas acreditam no que querem. Ele, de certa forma, indiretamente critica essa visão, que se tornou marca da visão, vamos dizer assim, do liberalismo, que se tornou a marca do novo sistema que se instalaria, especialmente no final do século XVIII, século XIX. O Wesley tem um horizonte utópico, ele tem um ideal. Assim como os pais da igreja, ele olha para a comunidade cristã primitiva. Atos 2 e 4. O que diz lá? Tudo era comum. Tudo era comum. A grande utopia de Wesley está descrita no livro de Atos dos Apóstolos. Eles se amam como irmãos e têm um só coração e uma só alma. Ninguém diz que possui como coisa sua, os bens que lhe pertencem. Em seu meio, nenhum há que padeça falta, porque cada um ama seu próximo como a si mesmo. Para Wesley isso não é só uma utopia, mas é um projeto possível. Um outro mundo é possível, diria Wesley. O outro mundo é possível. Wesley comenta nas notas do Novo Testamento sobre essa passagem de Atos 4:34. Não havia necessitados entre eles, texto bíblico, comentário. Devemos assinalar que esta frase se agrega como prova de que abundante graça estava sobre todos eles. Esta era a consequência imediata e inevitável, e deve ser até o fim do mundo. Em qualquer tempo e nação, uma mesma causa, a abundância da graça, em iguais circunstâncias, produz o mesmo efeito. Não porque houvesse um mandamento específico a respeito, mas porque havia abundante graça e abundante amor, e isto era consequência natural. Parece que Wesley tinha em mente essa ideia de que todas as coisas fossem comuns entre o povo chamado metodista. Mas ele também era um homem prático. Muitos já tentavam dissuadi-lo desse sonho.
dessa utopia. E o seu realismo prático se expressa no Sermão 50 com regras objetivas sobre o uso do dinheiro. Vou me privar de comentá-las, depois a gente pode comentá-las. Mas o Wesley diz lá, nas 3 partes do sermão: ganhar o mais que puder, com honestidade, com integridade, né? Sem prejuízo para a saúde sua ou do próximo, etc. Economizar o mais que puder, atendendo às necessidades básicas, pessoais, da família, daqueles que estão ao redor, que dependem de nós. E por último, dar o mais que puder, ou seja, tudo, né? Dar o mais que puder, não é 10%, não é para a igreja apenas, né? Para o pobre, dar o mais que puder, fazer o bem, não reter mãos, olhos e pés no cofre. Bom, essa é uma forma de, até que todos pudessem ter tudo em comum. Enquanto isso não acontecer, que essas regras sejam praticadas. Considerações finais, terminando. O pensamento social de Wesley tem sido investigado por diversos ângulos, mas é necessário evitar os equívocos de uma polêmica meramente escolástica a respeito da correta interpretação de sua teologia e prática. Ainda que seus esforços não estejam isentos de ambiguidades, o sentido de responsabilidade ética que ele cultivou com extrema seriedade pode inspirar, sem dúvida, o atual compromisso de luta pela vida e pelo bem comum. Foi olhando nos olhos do próximo que Wesley reconheceu a si mesmo e as outras pessoas como sujeitos, e não simples objetos de uma ação externa. Essa experiência era elemento essencial de sua concepção de santidade, do caminhar como Cristo caminhou. Entretanto, mais do que aderir a uma postura teológica ou a um programa ético com regras detalhadas, essa decisão requer sair ao encontro do outro, ao encontro do pobre, ao encontro daquele que me interpela, e viver a experiência da graça e da gratuidade. No encontro do outro, ou com o outro, o Wesley desenvolveu uma ética comunitária a serviço da vida dos mais pequeninos. Viu no acúmulo de riquezas uma expressão concreta de ateísmo e idolatria, de avareza e de roubo, de pecado contra Deus e o próximo e o pobre. Enfim, ele buscou formas práticas para superar a injustiça e sinalizar o reino de Deus, ou seja, da vida abundante para todos. Obrigado.